Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala, galera, começando mais um episódio do nosso Ampliadamente, nosso, meu, seu, de todos, quem quiser vir participar, contribuir, mandar frases, mandar mensagens, mandar aforismos, citações, tudo bem, não importa. Aliás, estamos recebendo vários, estamos escolhendo aqui, tem um processo, instalamos uma IA, o Daniel que adora IA, a gente está instalando uma IA justamente, olha lá, está estudando IA, se você está ouvindo, não está vendo, ele está com fundo agora, não é mais preto, é budista, tem livros, ele está descobrindo essa plataforma, os backgrounds virtuais. Mas, pessoal, voltando aqui para o nosso Ampliadamente, eu, Daniel, Alessandro Jacob e Daniel Scherer, bem-vindo. Boa noite. Boa. E Leandro Simonovic. Leandro, bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, jovens. E se tu não está assistindo, se tu não tem o costume de assistir, vale a pena assistir só esse começo, cara, só para ver o Daniel apertando botões na plataforma aqui para mudar os fundos mais variados possíveis. Tá uma porcaria essa IA aqui, deixa eu botar assim, pronto. Ah, boa, isso aí. Ele tá borrando meus fones de ouvido, né? É que tem uma escolha, né? Tu pode escolher se ele borra o fundo ou não, e aí quando não borra, é mais fácil. É que se não borrar o fundo, cara, vai ter caixa de amperímetro junto com caixa de camisetas inside. Deixa eu comentar com vocês, deixa eu tirar o fundo. Porque ele perdeu as caixas de camiseta, deve estar na tulha. A minha querida e amada esposa diz que sabe onde está. Ah, fantástica, fantástica. Ou seja, ela guardou, ela falou, que saco, de novo essa camiseta aqui em cima. junto com a toalha em cima da cama. A toalha e a meia. E ele falou, não, mas essa roupa não está suja, ela está meio usada. Não, pior que... Padrão. Não, essas camisetas não são minhas. Né? Não fui eu, elas não são minhas. Isso é coisa do Leandro e do Alessandro do Guri. Agora sim, pronto. Boa. Por falar em... Puta merda. Travou. Pois é. Ó, então lá, o que eu tenho? Minha placa... Patrocínio do Google. 100 mil, Google, mochila do Google, um aquecedor, começou a esfriar aqui. Mas tu falou em caixas, vou te dar uma antecipada aqui. Recebi da Minipa 10 equipamentos. Então nós vamos fazer aí, lá no canal Eletrônica e Tecnologia, um mês inteiro de reviews da Minipa, que é uma marca brasileira, uma empresa que tem 45 anos, que eu acho que vale a pena sempre a gente prestigiar o que é daqui, né? Fantástico, cara. Rolou jabá. Abraço para o pessoal da Minipa, que por enquanto patrocina só. O pessoal da Minipa, mexa e ligue para nós para poder falar com a gente, porque não, Minipa, o mês inteiro, hein, galera? Um canal dos mais vistos globalmente. É placa de YouTube, né, cara? Enquanto o cara tem placa de YouTube, eu tenho fotinho de tartaruguinha aqui do lado de cá. Muito bem, pessoal. Então, hoje, agora, nesse momento, vamos falar com a frase. Vamos ver que frase a gente vai discutir hoje. E hoje é dele, do nosso grande grão-mestre, nosso grão-vizir, Leandro Simonovic, por favor, destile a sua frase. Vambora. A frase de hoje é de uma senhora, uma mulher chamada Melanie Klein, que foi uma das mães da psicologia. Melanie Klein diz o seguinte: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Repita. Quem come o fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Cara, como essa frase é maravilhosa. já estou me coçando aqui para falar disso, porque realmente é fantástico. Vai lá. O que eu muitas vezes já pensei, e eu acho que isso inclusive se liga a programas anteriores, e isso é interessante, né? Mostra o como, mesmo que tenhamos no momento poucos inscritos, a gente mesmo vai crescendo. Eu vou aprendendo muito com vocês. Cara, isso acho que vem muito. E por que eu quero dizer isso? Porque quando tu traz essa frase, mostra que
Cara, ou travou o Daniel. Ou ele travou. Eu travei mentalmente. Ou ele travou, ou o computador travou. Ficou muito difícil de saber, jovens, muito difícil de saber. Jovem. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: quantas vezes eu, pelo menos, sabendo de alguma coisa, eu fico angustiado ou gera um medo por entender o contexto e talvez criar na minha fantasia situações negativas por ter o conhecimento. E às vezes eu fico pensando, mas como era bom viver na ignorância, né? Cara, nem saber. Cara, não quero saber e pronto, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque eu acho que, às vezes, realmente o conhecimento faz com que tu enxergue, como é que é a lei do olho, como era do olho de Tandera, né? Visão além do alcance. Então, eu acho que, realmente, o conhecimento faz, sim, com que, às vezes, até tu te afaste de algumas situações e que tu, talvez, não aproveite as situações porque tu entende e talvez não precisasse entender, né? Tu não vai ganhar nada com isso, mas o conhecimento vai te trazer isso. Tem, para mim, um contraponto dessa frase, e conecta exatamente o que tu falou, Daniel, porque tu falou exatamente esse contraponto. A ignorância é uma dádiva. Perfeito, é exatamente isso. Na verdade, eu fiquei 15 minutos tentando explicar o que tu falou em uma frase, mas é isso. 5 segundos. Eu acho que essa frase cara, é uma das melhores frases que a gente já ouviu aqui no nosso Ampliadamente. É uma frase genial, cara. Porque o conhecimento, a gente costuma viver a vida como ela é. A gente segue os passos, a gente vai seguindo a forma linear. Quando a gente nasce, a gente vai para a escola, se forma, vai para trabalhar, tem filhos e morre. Essa é a combinação, certo? A gente vai fazer todo mundo junto. Quando a gente começa a entender o conhecimento e trazer uma visão mais macro do porquê, quando, como, tu começa realmente a se descolar desse universo. E quantas vezes assim a gente cada vez mais a gente tá vendo por exemplo, eu vejo muito um esforço de a gente reescrever nossa história do Brasil, que foi uma história contada pelos invasores, enfim, e muitas coisas que eram realidade que não se falaram, não conversaram, e agora começou todo mundo a trazer, não, peraí, a história que a gente aprende nas escolas, e meus filhos hoje estão aprendendo na escola ainda, ela não é verdadeira. E aí tu começa a ver as lógicas por trás. Peraí, de onde veio isso? Por que aquilo? Onde vem? Como vai? Como é que conecta? Quando foi na história que aconteceu isso? E tu vê que as coisas se repetem, tu começa a entender que a dinâmica é uma dinâmica que não é aquilo que tu imaginava, toda correta, organizada, passo a passo, que tudo... Realmente tu começa a ser expulso dos paraísos que existem, porque tu começa a não te encaixar mais, não aceitar mais as coisas como elas realmente são. É uma loucura, né, cara? A gente vem aprendendo, né? E o que tu tá falando, Ale, ele casa muito com o contexto da Melanie Klein para essa frase, né? E eu já vou trazer sem muitos melindres aqui, porque o que ela diz é que o pensar não serve apenas para adquirir conhecimento, mas também para que tu possa avaliar as tuas próprias emoções, alterar e definir e alterar a maneira como tu és, né? E quando tu amplia a tua capacidade de pensamento, isso é, de certa forma, terapêutico, porque tu passa a tratar as coisas, desde que tu não fuja delas. Mas mesmo quando tu fugir conhecendo, aí é covardia, tu vai te sentir mal, tu vai ficar, é o que o Daniel falou antes ali, né? Tu fica te incomodando, não, eu não vou encarar, mas martela o não vou encarar, fica martelando não vai encarar. Se tu não sabe, tu não encarou por ignorância. A partir do momento que tu deixa de ignorar, cara, aí vem culpa, vem um monte de coisa, né? Então, essa capacidade de tu pensar, quando se pensa, Melanie Klein, tá? Quando se pensa, se é expulso do paraíso da falsa segurança baseada em idealizações, né? Conecta exatamente no que tu dissesse, né? Eu tô seguro porque eu acho que é assim. Cara, para um pouquinho, a realidade é diferente. Ui, ferrou.
Tipo isso. E tu sabe, agora trazendo para um outro viés, bem, não querendo fugir do assunto, mas me remeteu a um outro viés, que é muitas vezes o conhecimento, tu acaba não tendo, talvez, paciência para debater com alguém que não, um círculo, talvez, que não tem esse mesmo conhecimento. E deve ser chato, porque o cara tá degraus abaixo e deve ser complicado. Eu vejo isso, por exemplo, nós comentamos em alguns programas anteriores, né? O Clóvis de Barros Filho, o Cortella. Cara, eles devem, os três, estar sempre tomando um café juntos, porque senão eles vão debater com quem? Porque tudo Conosco, que tu fala, os velho. caras já... Não, é conosco, claro. Esses caras aqui, velho, o que eles não iam aprender? Desafio para Clóvis Barros Filho nos enfrentar, nós três aqui, Cara, na hora de frase. 2 desafios aqui serão lançados nesse momento. Primeiro desafio a Clóvis de Barros, Leandro Carnal, o Cortella. Nossa, é melhor que o deles. ou o outro Leandro lá que eu me esqueci o nome, depois eu lembro e falo. Né? O desafio o Pondé lançando... também, né? O Pondé. O Cortella, o Carnal e o Clóvis Barros Filho. Desafio para os 4, tá? Desafio para os 4. Venham, é só dizer a tua agenda que a gente arruma a nossa. E agora um desafio para a nossa audiência. Faça esse programa chegar neles. Velho. Oh, muito mas bom. volta, Daniel, volta. Atrapalhei tudo, né, cara? Não, eu acho que é isso, mas tomar café, vai, segue. O resumo é esse, né? Acaba ficando, sabe? Imagina o Cláudio Balfilho tendo que aguentar os podcasts que ele vai. Cara, os caras perguntam a mesma coisa, o cara fala o básico do básico, olha que maravilha. Porra, o cara tá no outro nível, cara. Eu sei que o trabalho dele é esse hoje, mas devem encher o saco às vezes. Por isso que eu acho que desculpa, Lê, por isso que eu acho que o nosso é tão genial, porque aqui tu vem, nós três viemos aqui, e para quem está nos ouvindo pela primeira vez, né, a gente vem aqui e a gente não sabe a frase que vai ter, então é sempre uma surpresa, é um Kinder Ovo. Não tem preparação. Não tem, e aí é genial, porque tu força o pensar. Boa. E eu acho que isso que é legal, né, Leandro? É o pensar, não é trazer a conclusão do conhecimento que já está escrito num livro. Não, cara, nós estamos chegando a conclusões aqui. Isso ou não. Tem uma pesquisa, voltando um pouco nessa frase aqui, acabando a propaganda do canal, teve uma pesquisa realizada, muito legal, acho que tem muito a ver com isso, que eles colocaram 5 macacos numa jaula, e esses macacos, eles colocaram uma escada com caixa de banana lá em cima, e eles estimulavam os macacos a ir pegar banana. Só que toda vez que o macaco subia, os outros eram molhados. E eles faziam ele descer, batendo nele. Então, um subia, molhava os outros, que isso? E pegava. Então, um dado momento, eles pararam de subir. E aí eles começaram a trocar os macacos. Tira o macaco que foi molhado, botava um novo, que não tinha molhado, que quando ele ia tentar subir, os outros batiam nele. Não vai subir. De um em um eles foram trocando. Bom, no final, eles tinham 5 macacos novos, que nunca foram molhados, mas nenhum subia. A sensação que eu tenho, quando a gente adquire conhecimento, é a gente conversando com esses macacos. Você tem conhecimento, sabe que eles não foram molhados, sabe que é um experimento, sabe que tem o passado, entende que aquilo está acontecendo, mas eles estão ali vivenciando aquela história simplesmente porque eles aprenderam a ser assim e eles não vão mudar a jeito de eles fazerem. Para mim, é esse sentido de ser expulso do paraíso. Tu não vai ficar na jaula, eles vão te expulsar, tirar da jaula. Isso me traz, cara, num contraponto de mim mesmo fora de série, porque... eu me molho. Exatamente, não. Nessa linha dos macacos, se tu pensar um pouco, olhando um outro ângulo, isso acontece nas empresas, né? Quantas vezes o cara ele faz um trabalho e pergunta por que tu faz isso? Ele diz, eu não sei, mas sempre foi assim. E continua fazendo aquilo e às vezes não serve para nada, né? Mas o que eu queria dizer será que esse conhecimento que a gente tem, a gente não está batendo nos macacos que tentam subir a escada? Boa! E aí a gente acha que sabe as coisas, mas talvez a gente tenha sido manipulado para achar isto, para ter
Muito, muito interessante essa do macaco, realmente é muito boa. Isso que é fundamental, É cara. que nós não somos macacos, exatamente. Não, mas eu acho que é por isso que é fundamental, mais do que adquirir conhecimento, ou vou mudar, mais do que adquirir os aprendizados que nos trazem, adquirir o senso crítico. É perfeito. Sim. Refletir sobre isso, né? Capacidade de questionar, de avaliar, analisar, Questionar, se questionar. se questionar, Sempre. sem sombra de dúvida. Mas isso te tira do conforto. Gera, porque é muito mais fácil, cara. Não sobe na escada. Só acabou, tu não vai ser molhado. Não te ninguém incomoda. Não te incomoda, né? E a partir do momento em que a gente começa a questionar o por que que eu não subo, ou por que isso é assim e aquilo é assado, dá trabalho. Questionar dá trabalho. É aquilo que o Alessandro comentou, né? Se tu é um dos macacos que sabe o porquê que os outros não sobem, mas tu não consegue subir porque os outros não deixam, isso deve ser incômodo, né? E por isso que vai ser expulso do paraíso. Exato. É forte, assim. E é todo o conhecimento. E aí a gente olha, cara, isso vai para todos os lugares, né? A ignorância, de fato, é uma dádiva. Tem momentos onde eu queria só não saber. Cara, porque se tu sabe que tu não vai ser molhado, mas os outros não deixam subir, isso é uma angústia. E quando começa a ampliar isso para a tua vida inteira, e tu começa a entender como é que o jogo está sendo jogado, que jogo é, se tu tá dentro da arena, se tu tá jogando o jogo, está ganhando ou perdendo o jogo, e tu começa a olhar para o teu entorno, as coisas acontecendo, a vida começa a ficar muito difícil. Muito difícil. Começa a ficar muito complexa, por isso que a ignorância ela tem seu valor, porque tu fica leve. Muito isso. bom, cara. Agora, olhando todo o que está acontecendo ao lado, pessoal, a gente vem vendo situações acontecendo em N setores, não dá para falar aqui agora, N setores, que as pessoas estão empolvorosas, que incrível, que maravilhoso, ou que ruim, que tu lê, galera, só um pouquinho. Vocês não estão vendo que tem um caixa de banana, tem uma escada e gente com uma mangueira na mão, pelo amor de Deus, estão vendo? E ele começa a sofrer. Começa a querer. E aí vem o grande mal disso, que eu acho, é tu querer convencer os outros. Sim. Pois é. Acho que os maiores dores que tem na nossa vida é quando a gente tem uma certeza, ou tem uma crença, ou tem um olhar, um olho de Tandera na nossa visão. Não sei se é realmente um olho de Tandera, mas a gente querer convencer o outro de que esse é o olhar certo. Talvez o melhor para o outro seja ficar onde ele está, ignorante que é, fazendo o que faz, porque ele está feliz. O que ganha? Seja por felicidade, seja por falta de ferramental, seja pelo que ganha ele saber algo que não será bom para ele. Só ele pode decidir. Sou eu que vou lá dizer? Será que o que eu estou vendo, que é, de novo, uma parte da realidade, não é toda a realidade, também não é uma forma de me enganar, sabe? Fica uma coisa que a gente fugir das certezas. Eu acho que esse que a gente tem que cada vez mais correr. Mas é difícil isso, né, Alessandro? Porque nos colocaram nessa situação, eu vejo como proposital, isso é só ler Arte da Guerra, tu entende um pouco dessa lógica do um contra o outro, em separar em grupos e dividir para conquistar, é o básico, né, lição número 1. Então eu acho que isso tem, mas ao mesmo tempo tu diz assim, não temos que convencer o outro, cara, vive a tua vida. O problema é que ninguém está comendo a banana e está todo mundo com fome, e é porque a ação do outro te influencia no teu resultado ou na tua vida. E por mais que tu não tenha certeza se tu tá tão certo assim, cara, tu precisa comer uma banana, né? E os macacos não deixam. Então isso também acho que acaba gerando um pouco desse conflito ainda maior, né? Dentro de tudo isso que a gente está falando, cara, quando a gente olha e aprende um pouco sobre as teorias da educação, da aprendizagem, andragogias e tarará, tem um dos conceitos que fala sobre quatro momentos de cada indivíduo. E eu vou me reter em 2 deles, que são os dois iniciais, que se chamam de
ignorância inconsciente e ignorância consciente. A ignorância inconsciente é aquele lugar onde eu não sei que eu não sei. Eu não sei que eu não sei. Cara, na ignorância inconsciente, problemas não existem. Porque eu simplesmente não sei. Eu não sei que eu não sei, não existe. Até o momento em que algo acontece e tu te dá conta assim, pô, eu não sei. Né? E aí no eu não sei, aí vem a ignorância consciente. Nesse momento, tu já começa a sofrer, pô, eu não sei, aí tu vai ter que fazer escolhas. Aí a gente volta para um episódio anterior aí, onde tu vai ter que fazer encarar os problems. Como tu vai encarar os problemas? Como é que tu vai encarar esse problema, né? Tu pode encarar ignorando completamente, mas aí vem a questão da responsabilidade, não bota a culpa nos outros, foi tu que escolheu encarar, ou aprendendo o que quer que seja, e aí tu passa para os outros dois estágios, que é sobre conhecimento e não mais ignorância, né? Mas essa ignorância inconsciente e esse lugar, ele é de fato bom demais, ele é libertador, ele é o paraíso, né? Ele é o paraíso, mesmo que ilusório. E isso que o Ale está falando é bacana o que a Ale traz, porque o cara tá lá, o cara tá bem, por que vai dar? Quem aqui da audiência não assistiu um filme nerd ao extremo chamado Matrix, né? Antigo, no filme da Matrix, tem lá a pílula vermelha e a pílula azul. Escolhe qual tu vai tomar. Né? Quem toma a pílula, só spoiler rápido aqui, né? Porque do negócio, a pílula azul te mantém. 25 anos o filme. Para quem não assistiu, mas a pílula azul te mantém naquele universo paralelo, mundo de faz de conta, onde a vida de Truman, né? Quando tu toma a pílula vermelha, cara, tu vê que o mundo não é exatamente assim, foste expulso. Aí tu vê a realidade. E com isso, pessoal, nesse paraíso, nessa expulsão, estamos acabando o nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Daniel Scheller, e de novo, o ringue está aberto. O Cortella, Pondé e o Cláudio Assis está aqui. Vamos Façam chegar. Só chegar que estamos juntos, vamos falar com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, audiência. Até a próxima. Valeu. Valeu.